O que essa febre de bebê reborn tem a ver com a sua vida? E os jogos de aposta? O que será que dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, está ativando, tem aqui dentro, para nos inclinarmos para jogos de aposta? E a CPI das bets? Né? O que temos a ver com isso? Né? Não perca, não perca. É nesse vídeo, solta a vinheta. Fala, meus queridos Ser Melhor, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Bruno, médico de formação, seu psiquiatra e seu terapeuta. E vamos para mais um vídeo aclamado por todos, chamado Doc React, onde eu reajo a vídeos controversos, a vídeos polêmicos, a vídeos que eu discordo, que eu concordo, eu vou explicar o porquê, mas sempre aberto. Sempre aberto, nada pessoal, né? É uma crítica sempre à ideia e não à pessoa que está com a ideia, né? Vamos combater sempre ideias, porque ideias nos confundem. Então vamos para este vídeo que me mandaram, um vídeo... Ai, esse vídeo vai ser complicado, hein? Vai ser complicado, porque é um vídeo de uma psicanalista chamada Manuela Xavier, uma psicanalista de nome, né? Virou influencer aí, levantando aí bandeiras do feminismo, e agora com o seu novo namorado levantando bandeiras anticapitalismo, né? Comunismo. E aí nesse vídeo, antes da gente reagir junto aqui, juntinho, eu e você aqui, ó, eu e você, só eu e você, tá? E não esqueça de dar like e compartilhar, pelo amor de Deus, hein? Se inscreve no canal. Poxa, tô aqui levando uma boa ideia para você, para desconfundir a sua vida, desconfundir ideias confusas, e você não dá um like? Você não se inscreve no canal, não custa nada, pode fazer isso, vai, eu espero. Pronto? Então tá. Vamos lá, galera. Olha, a Manuela Xavier, ela faz parte de um grupo de pessoas que nos alerta de uma coisa. Quando a gente deixa de ver a realidade, antes de ver a realidade, analisar a realidade nua e crua, e a gente se adere a uma ideologia, seja qual for, ideologia de direita, esquerda, centro, pró-vida, anti-vida, o que for, qualquer ideologia que é uma ideia teórica elaborada por uma mente de uma pessoa que, né, se a gente entra na categoria ideologias, a gente tem que ver quem que é essa pessoa, por que ela falou isso, o que ela acreditava, né? Mas a ideologia é uma amputação da visão da realidade. Então, a Manuela Xavier, e a gente vai reagir aqui hoje, e muitas pessoas estão presas à ideologia, negando a avaliação nua e crua da realidade e do que é um ser humano. Então eu vou comprovar isso, eu vou provar isso para você aqui, tá? O quão perigoso é nós nos rendermos a ideologias sem uma reflexão séria e profunda e sem um contraponto com a realidade. Será que essa ideologia que eu tenho, que eu estou aderido, será que ela vence a realidade? Será que ela acopla? Será que ela encaixa com a realidade e explica de fato a realidade e todas as suas condições? Vamos ver aqui, vamos ver aqui a nossa querida Manuela Xavier. Lembrando que não tenho nada contra a Manuela Xavier, tá? Eu tenho contra a ideia que ela propaga. Porque a ideia que ela propaga é muito perigosa para a nossa sociedade, e eu vou explicar o porquê, certo? Vamos lá, vamos para o vídeo da Manuela Xavier. Bebê reborn, jogo do tigrinho, CPI das bets, meu útero, o seu, nosso desejo ou não de ser mãe, desigualdade e Brasil. O que tudo isso tem a ver? E que tudo isso tem... Ela já jogou muito
temas muito aleatórios. O que isso tem a ver? Jogo do tigrinho, meu útero, seu pé direito. Tá, ok, vamos lá. Estou aberto, hein? Estou aberto, dona Manuela Xavier. Vamos escutar o que você tem a dizer nessa correlação aparentemente não correlacionável, né? De CPI de Beth, útero da mulher, bebê reborn, desejo de ser mãe. Vamos lá, vamos lá. Vem cá, que a gente precisa bater um papo sobre como que tudo isso está relacionado de uma forma bem problemática. Então, está relacionado de uma forma bem problemática. Ela já está assumindo que ela vai explorar o problema dessa correlação, que ela está estabelecendo. Essa semana a gente viu acender aí a internet e a gente viu tratar como uma chacota esse papo de bebê reborn, né? A coisa do existe mãe. Realmente eu não concordo muito com chacotear assim, sem uma finalidade. Vamos chacota, é um bando de doido. Não, eu vou numa análise mais profunda, né? Vocês que me acompanham no Instagram, eu fiz um vídeo ali com ironia, mas eu escrevi um texto bem profundo, sem ChatGPT, tá? Sobre o problema, que é essa febre das mães de bebê reborn. Mãe e pai de bebê reborn, posso levar o meu bebê reborn no SUS? O bebê reborn... A gente viu essa discussão meio assim como uma chacota. Mas queria trazer aqui algumas relações, porque também como uma chacota, a gente tratou e foi tratada a CPI das Bets, em que a gente viu ser tratado com total falta de compromisso, falta de comprometimento, seriedade e respeito. Realmente a política brasileira é um circozinho, né? É um circo, né? Eu vi partes dessa CPI e outras CPIs que rolaram. Realmente é bem complicado, seja o político de direita, seja o político de esquerda. É bem complicado ali, temas muito sérios para pessoas não tão sérias, né? Enfim. E sem levantar bandeira política, né? Não tenho por que me inclinar para uma bandeira política aqui nesse vídeo, até porque eu quero o bem do indivíduo dentro de uma sociedade saudável, né? Independentemente de qual vertente a gente toma, né? Um tema que é tão sério e que atinge a vida de tantas pessoas que a gente precisa falar quem são. Essas pessoas são também mulheres mães. São também mulheres, tá tentando forçar a ideia dela, né? Ela é feminista e tal, ela quer pegar o nicho dela e se comunicar com o nicho dela. Porque a pobreza, minhas amigas, ela tem cara, ela tem cor, ela tem raça, ela tem gênero. A pobreza, pessoas que vivem em situação de extrema pobreza são, vocês sabiam, em sua maioria, mulheres. Tirou esse dado do além, né? Tirou esse dado do além, né? A pobreza, na sua maioria, são mulheres. Plau! Eu realmente, de fato, não sei aqui, mas ela quer comprovar o ponto dela, então ela vai dar uma forçadinha. Em sua maioria... A pobreza, ela atinge a sociedade inteira, né? E mulheres pretas, porque são as mulheres quem estão chefiando as casas. São mulheres quem estão sozinhas, lidando com o fardo de uma casa, de uma família, de uma maternidade. Nisso eu concordo. As mulheres, que é o centro, é o centro seguro de uma sociedade. Em que sentido? A maternidade é muito mais intensa e muito mais importante pro núcleo dos filhos do que a paternidade, né? As duas figuras são importantíssimas, só que a mulher, ela tem uma representatividade mais forte, né? E realmente temos aí na sociedade homens descompromissados, homens desconectados com a paternidade, com a importância da família, da união, né, entre um homem e uma mulher. E realmente isso é problemático porque as mulheres, né, a gente está aí no Brasil, os números cada vez mais aumentando das mães solos, né, e elas tentam se empoderar, tá certa elas indo para cima, né, conquistar o seu ganha-pão, o seu dia a dia aí de trabalho, mas com muito sufoco, muito sofrimento, depressão, ansiedade. Então é um problema realmente importante a ser citado. Muito bom, Manuela Xavier, vamos continuar. Porque foram abandonadas pelos seus companheiros, porque são abandonadas pelo Estado, porque não tem creche, enfim, várias problemáticas. Então, essas mulheres, elas também são vítimas do tigrinho. E é muito fácil. Elas também, mas tem
muitas pessoas que são vítimas de tigrinho, mulheres, homens, não tem uma estatística. O jogo, assim, se fosse para arriscar uma estatística de jogo de azar, né, eu vi por cima, mas os homens com certeza são vítimas maiores, né, porque o homem, ele é mais impulsivo, ele é mais inconsequente, né, que é meio que uma consequência natural do aumento do hormônio da testosterona, né, deixa mais ele realmente mais impulsivo mesmo, menos reflexivo, né? O homem ele avança, conquista, né? A mulher acolhe, envolve. São duas características diferentes na sua natureza, na sua essência, né? Então, provavelmente aí os homens devem... Mas tem uma coisa dentro do ser humano, seja homem ou mulher, que faz ele se inclinar para jogos de aposta, e depois eu vou falar aqui. Fácil que elas se identifiquem com uma outra mulher, que também é mãe, que inclusive vai para a CPI com uma foto de sua filha estampada num casaco. Essa mulher que também é mãe, que também joga no tigrinho, que consegue o dinheiro para sustentar suas filhas. Não, peraí, calma aí, velho. Consegue dinheiro no jogo do tigrinho? Então é meio de renda. Não é meio de renda, né? Já começou a classificar errado esses jogos de aposta, né? Jogos de aposta não são meios de renda. Eles querem fazer com que a gente acredite que são meios para conquistar renda, e não são meios para conquistar renda. Jogos de aposta, de sorte e azar. Se você pensar que é um jogo de aposta, de sorte e azar, que tem uma banca milionária que patrocina com contratos milionários grandes influencers, você tem que entender que o dinheiro em maior quantia fica com a banca. Então não é meio de renda. A banca cresce com a perda dos outros, né? E a banca distribui aí, a banca que é a casa da aposta, né? Que é os bets, eles distribuem aí contratos milionários, divulgam times de futebol, né? E isso é realmente um tema problemático. Sustentar sua casa e que não tá fazendo mal nenhum. Não tá fazendo mal nenhum. Assim, se você acredita que presta atenção. Se você acredita que jogos de azar não tá fazendo mal nenhum e que eles são uma fonte de renda, você já começou a relativizar o mal, né? Já começou a relativizar o mal. Então, assim, você está fazendo mal porque você está colocando um dinheiro num lugar onde a regra é a banca ganhar. A exceção é você ganhar. Então você está fazendo mal, sim. Se você coloca ali aquele dinheiro que você poderia colocar em outro lugar, no mercado, com uma tentativa de renda, sabendo que a banca que vai levar a maior parte desse dinheiro aplicado para poder replicar em contratos milionários para os influencers, então você está fazendo mal, sim. Não relativiza isso, Manu. Como é que a gente não vai confiar nessa mulher? Só que essa mulher não representa quem de fato está vivendo esse corre que é o da maternidade, que é o da desigualdade social e econômica. Essa mulher, ela tá falando a Virgínia, tá? Realmente ela não representa porque ela tá numa porção muito pequena dos brasileiros, que é a porção privilegiada, com grana, né? Enfim, o que tudo isso tem a ver com o bebê reborn? Afinal de contas, a Virgínia não foi para uma CPI com uma foto de um bebê reborn. Como que entra essa história? Estamos hoje vivendo uma situação de muita desigualdade, né? O cenário que a gente vive hoje no Brasil e no mundo é de muita desigualdade. Nós temos uma vida pior que a vida dos nossos pais, em termos de acesso a coisas, né? Com 30 anos, os nossos pais já tinham um apartamento próprio, casa própria, já tinham 2, 3 filhos, e nós ainda estamos com medo da gravidez e da adolescência, né? Então é uma situação diferente. Sim, o poder aquisitivo do brasileiro tá caindo. E eu acredito que esse papo de bebê reborn tem consequências sociais, financeiras e psicológicas. E que é sobre isso que eu quero falar aqui. Então hoje a gente vive de fato uma desigualdade. Essa desigualdade, ela faz com que a gente trabalhe mais, faz com que a gente receba menos, faz com que a gente esteja mais adoecido psiquicamente e, portanto... Trabalho mais recebendo menos, né? É porque o poder de compra do brasileiro, ele tá muito baixo, né? Então, assim, ela tá tentando empurrar esse trabalho mais e ganhe menos. Realmente,
ganhe menos porque o poder aquisitivo, né, o poder de compra do brasileiro está caindo pelo sistema que a gente vive, né? Faz com que a gente tome decisões de não ter filhos, por exemplo, que esse também é um dado de realidade. Sim, ela jogou um dado de realidade, tá vendo? Eu vou te mostrar como é que funciona a mente de quem está rendido a uma ideologia. Ela joga o dado da realidade, olha, temos uma desigualdade, poder aquisitivo, poder de compra está caindo, então realmente você fica um pouco mais receoso de ter um filho, né? Que por mais que seja lindo, maravilhoso, uma fonte de amor, né, uma formação de um ser humano é muito importante até para a sobrevivência da sociedade, é um custo, né? Envolve gastos, né? E se o poder de compra está diminuído, se a desigualdade está um pouquinho mais acentuada, as pessoas elas podem decidir mesmo ter menos filhos. Isso é um fato? É relativo também, porque assim, em lugares, se você olha para o mundo, tem lugares muito mais empobrecidos. É que aqui o problema mesmo é o contraste, né, da sociedade, né, o contraste entre a pessoa muito pobre e a pessoa muito rica. Aqui tem um contraste muito grande no Brasil, mas se você for pegar lugares mais humildes, Índia, né, assim, a taxa de natalidade está alta, então até isso dá para questionar, né? A taxa de natalidade ela tem um fator de influência, mas não determinante, né? Sobre a economia. Então a economia desigual, contrastada entre o pobre e o rico pode influenciar na taxa de natalidade? Sim. Mas é determinante? Não. Semana saiu uma matéria falando que, se eu não me engano, pelo 5º ano consecutivo, o Brasil tem uma queda constante no índice de natalidade. Ou seja, as pessoas, pelo 5º ano seguido, estão entendendo que não dá pra ser mãe, não dá pra ser pai, não dá pra ter filho. Quais são as consequências disso? As consequências disso, gente, é que o mundo, o capitalismo, precisa de mulheres parindo para que ele continue funcionando. Olha, tá vendo como a ideologia é uma merda na cabeça da pessoa? Tá vendo? O capitalismo, como se fosse um tiozinho, assim, é um tiozinho chamado capitalismo. Ele precisa, ela falou que o capitalismo, o sistema, precisa de mulheres parindo para continuar funcionando. Não, minha querida, não. A humanidade precisa de pessoas que se relacionam, formam família, e dessa família nasçam frutos, novos seres humanos. A humanidade precisa disso, não é o capitalismo. Entendeu? Não faz muito sentido isso que ela tá falando, porque ela quer empurrar que o capitalismo é mal. Ela quer empurrar que o capitalismo é mal. Então aqui não é a questão de sou a favor do capitalismo, sou contra o comunismo. Não é isso. Não é isso. É que a ideia que ela está aplicando não está congruente com a realidade, não está relacionada com a realidade. Então assim, é uma questão essencial para a permanência da humanidade você ter pessoas que se encontram, geram novas vidas para repor quando as pessoas que geraram as novas vidas morrerem. Então não é questão de capitalismo aqui, é questão de humanidade mesmo. Né? Capitalismo. Afinal de contas, quem serão os trabalhadores precarizados? Quanto mais pessoas tendo filho, quanto mais crianças no mundo, se entende que mais competitivo, mais disputa, portanto mais exploração. Ela quer empurrar o capitalismo ruim, né? Que o capitalismo é ruim na goela baixa, né? Goela baixa de quem está assistindo, né? E não, um governo ditatorial comunista que tem uma grande população empobrecida, nivelada por baixo, né? E uma elite política dominante, também vai querer que as pessoas procriam. Mas antes disso, antes do sistema político-econômico, você tem uma necessidade da permanência da humanidade, a procriação. Né? É isso. Senão você não estaria aí, Manuela, falando as coisas que você fala. Quando as mulheres decidem não ter filhos, e aí quais mulheres?
mulheres como eu e você, classe média, classe alta, que estamos ali conquistando, galgando a nossa carreira, que estamos priorizando a nossa carreira, que estamos mais conscientes do nosso desejo, se eu quero ou não ter filhos, quando eu quero ou não ter filhos, né? Se eu quero ter agora, se eu quero congelar óvulos. A gente está podendo mais escolher. Estamos podendo mais escolher. Isso é bom. Isso é bom. O problema é que essa escolha, ela não só passa pelo nível de consciência e planejamento, ela passa por insegurança, imaturidade, falta de relacionamentos estáveis, falta de maturidade também no homem, falta de maturidade na mulher, de entender o que é uma família, o que é um relacionamento. Essa falta de entender coisas fundamentais do nosso processo de vida faz com que a gente não só planeje, faz com que a gente se acovarde, faz com que a gente recue, faz com que a gente realmente nos limita, esse modelo de pensamento faz a gente se limitar, às vezes até num egoísmo. Muitas pessoas que desejam não ter filhos, é multifatorial, né? É multifatorial, ela tá tentando colocar um traço único, né? É a desigualdade social. A desigualdade, a população mais empobrecida realmente é uma população que vai ter mais receio de procriar. Influencia, não determina, mas influencia. Sim. Que mais, né? Tem o egoísmo, né? Se a pessoa é mais egoísta, ela não vai querer dividir, né? Eu sou pai, eu posso falar, né? Morreu um pouco do meu egoísmo, né? Quando eu tive meus filhos, né? Porque a escala de prioridade muda, né? Então, assim, uma sociedade um pouco mais egoísta, um pouco mais gananciosa, né? Que tem a ver aí com as bets, tipo assim, não é dinheiro, eu tenho que ter muito dinheiro, entendeu? Para ter filho. Eu tenho que ter muito dinheiro. E não é bem por aí, né? Não é bem por aí, né? Então, assim, é realmente uma sociedade mais gananciosa, mais empobrecida também, por que não? Mais egoísta, mais imatura, sem relacionamentos estáveis, duradouros para longo prazo, né? Então, são muitos fatores que fazem a sociedade declinar na sua taxa de natalidade, né? A própria cultura, né? Essas mulheres estão, portanto, os dados apontam, escolhendo não terem filhos. E as mulheres pobres, muito pobres, estão também entendendo que a vida está muito difícil. Estão também essas mulheres cansadas, exaustas, sobrecarregadas, elas, seus companheiros, porque no fim das contas, o que a gente está falando é de pessoas que vivem 18 horas em cima de uma bike fazendo entrega de aplicativo, ou num volante dirigindo por 20 horas, enfim. Sim, realmente isso influencia mesmo, assim. A vida realmente está puxada para muita gente, né? Muito trabalho, é uma rotina de trabalho incessante, né? Antes, na geração anterior, como ela mesma bem disse, tinha uma certa liberdade da mulher ficar um pouquinho mais em casa, né? Com o homem trabalhando e a renda do homem bastava. Hoje já não, hoje a mulher tem que partir para o mercado de trabalho também. Isso é bom porque ela se desenvolve, mas isso é ruim porque ela não tem um núcleo de família que vai... que realmente pretende ter filhos, né? É importante ter filhos para a permanência de uma sociedade, né? Sim, essas pessoas não estão tendo filhos, é um dado de realidade. Mais um dado da realidade, mas vamos lá onde você vai chegar, hein? Vamos ver onde você vai chegar. Como é que a gente volta com isso? Se a vida tá muito difícil e não dá para ter filho, como é que a gente faz com que as pessoas se convençam de que é possível, de que há uma saída? Há uma estratégia de uma dominação psicológica e há uma estratégia de uma saída financeira. Acredito eu que o bebê reborn é uma estratégia de dominação psicológica, afinal de contas, é uma forma de você pegar toda a sua camada, né, todo o seu arsenal afetivo que está desnutrido socialmente, porque afinal de contas a vida é muito dura, e você dispensar para um boneco. E a gente fica sendo tão bombardeada de bebê reborn, bebê reborn, bebê reborn, que as pessoas que estão ali cuidando de um bebê reborn, é como se elas pensassem, já que tem um bebê reborn, e eu consigo cuidar do meu bebê reborn, comprar a roupinha do meu bebê reborn, dar 5 conto num bebê reborn, será que então eu não posso ter um filho? Meu Deus do céu, velho. Caramba, ela tá achando mesmo, e essa febre do bebê reborn, ela é uma estratégia de dominação do capitalismo malvado para
estimular nas pessoas o desejo novamente para ter filhos, para procriar e continuar sendo explorados. Meu Deus do céu, velho. Caramba, é mais fácil acreditar que a Terra é plana, né? Meu Deus, da onde ela tirou isso, gente? Da onde? É assim, preciso de muito mais fé para acreditar nisso do que acreditar que a Terra é plana. Eu preciso de muito mais fé, né? Tipo assim, é um grupo capitalista, né? Ela se esquece que a pessoa, o ser humano, tem o seu protagonismo. Ela coloca as pessoas como se fossem objetos passivos, né? Então, lógico que a gente tem influências externas, só que só acopla essa influência externa, né? Eu acho muito difícil ter um grupo capitalista que deseja implementar estratégias de dominação de bebê reborn, né? Acho muito difícil. É mais fácil você entender que a mãe, a mulher, que com todas as suas inseguranças, de relacionamentos instáveis, né? Frágeis, né? É muito mais fácil entender de forma mais simples, portanto, né? Precisa de menos esforço, né? Deve ter fumado hein, mano? É muito mais fácil você olhar e falar, pô, essa mulher tem desejo de ser mãe, essa mulher, ela gostaria de ser mãe, ela tem aí uma necessidade de maternidade, porque ela tem um útero, né? E ela não conseguiu por conta de todos os fatores que eu disse aqui no vídeo, e aí ela tá colocando esse afeto num boneco. É muito mais fácil do que você achar que tem alguém que orquestrou isso. Que ixi Maria. Não, ter um filho não é ter um bebê reborn. Será que não é o bebê reborn, não é uma porta de entrada para a verdadeira maternidade? E será que não é essa a estratégia? Meu Deus do céu, velho. Da onde que ela tirou esse dado, né? Da onde? Assim, ela viu uma reunião secreta dos monstros capitalistas que estão promovendo aí uma estratégia de dominação, de implantação de bebê reborn, como se os seres humanos não tivessem a capacidade de olhar para isso, e muitos têm, né? Porque eu vejo aí no Instagram, de olhar para isso e falar, meu, isso aí é esquisito, isso aí não, né? Mas por que acopla em algumas mulheres? Por conta dessa insegurança de ter filhos, esse desejo reprimido de ser mãe, né, por vários fatores, né, por conta de relacionamentos instáveis, relacionamentos que não deram certo, afetos fragmentados, né, relação de pai e mãe ruim, né, e aí ela encontra aí, seja num pet, seja num carro chique, seja, assim, é o amor às coisas, né, é o amor às coisas, que o amor humano de um ser humano para o outro tá um pouquinho mais adoecido. Mas é o verdadeiro amor que a gente encontra. O que a gente encontra nesse campo aí, pets, né, animal de estimação, né, um carrão, né, tal. Isso é carinho, afeto, materialidade, né, materialismo, né? Mas o amor mesmo só se conecta de um ser humano para outro. Será que tanto que a gente está falando de bebê reborn não reacendeu esse debate sobre maternidade que talvez para muitas mulheres já estava bem resolvido? Peraí. Se tava bem resolvido, não importa reacender. Você concorda, Manu? Se tá bem resolvido, ó, esse assunto está bem resolvido. Alguém foi lá e reacendeu e pode gerar aí uma volta das mulheres para terem filhos. Então não tava bem resolvido, né? Não faz sentido o que você falou. Você caiu em contradição aí. Tava tão bem resolvido que ninguém pode reacender, senão não faz sentido nenhum. Será que esse papo de bebê reborn não reforça a ideia de que para uma mulher ser completa, ela precisa ser mãe? Ai, meu Deus do céu. É muito problemático, né? Realmente uma mulher ela pode ser completa sem ser mãe, realmente. Só que o amor de um pai, de uma mãe por um filho é um amor que transborda, é um amor que transcende, é um amor que está além da sua completude.
Você pode ser um ser humano completo. Eu estava muito bem resolvido com a minha mulher, casamos, tivemos um filho. Assim, o amor transbordou, o amor foi para outra dimensão, outra proporção de amor. É importante? É. Ah, é obrigatório? Não, realmente não é obrigatório. Se você não quiser ter filho, você não tem filho. Só que é um amor que transborda e é um amor diferente dos que a gente encontra por aí, sem a questão de ter um filho, de desenvolver amor por esse filho, né? E ela tá achando que todo mundo é completo e pode não ter filho e tá tudo certo. Tá tudo certo em partes. Porque se esse pensamento, vamos supor que esse pensamento, ele se prolifera. Se esse pensamento, ele se prolifera, essa ideia tipo assim, olha, você não precisa ter filho. Você não precisa ter filho, que é isso que ela defende. Você não precisa ter filho, você não precisa ter filho por causa do capitalismo selvagem, porque não pode procriar. Olha a ideia dela, procriar para ser explorado. Você não pode ter filho. Aí, se isso vira uma pandemia desse pensamento, vamos radicalizar para vocês entenderem o perigo dessa ideia, né? Se isso prolifera e todo mundo interpreta como verdade esse modelo de pensamento, a humanidade acaba em uma geração, pô. A humanidade acaba, ela não estaria aí. Com esse mesmo pensamento que ela elabora, ela não estaria aí para falar o que ela fala. Engraçado, né? Interessante, né? Que bom que a sua mãezinha não teve esse pensamento, né, Manu? Esse é o perigo da dominação psicológica. E o perigo da dominação financeira é que o tigrinho acaba sendo quase que uma alternativa. Para além da uberização, para além das vendedoras de bolo de pote, para além dessas saídas que a gente já viu o neoliberalismo apontar, o jogo do tigrinho eu acho que é uma camada ainda mais perversa, porque é como se ele oferecesse para essas mulheres que, olha, dá pra você ter um filho, olha, dá pra você cuidar da sua família se você fizer uma renda extra. Porque, afinal de contas, gente, as pessoas jogam no tigrinho, as pessoas que jogam no tigrinho, elas jogam pra ver se consegue uma renda extra, um dinheirinho, pra ela pagar o aluguel. Mas tá equivocado, tá errado, né? Porque não é uma renda extra. Se a pessoa interpreta como renda extra, ela já errou logo de largada. Ela coloca o ser humano no mundo como se fosse uma coisa passiva, assim. É uma estratégia de dominação do bebê reborn. Eu quero ser mãe de bebê reborn. Tem o jogo do tigrinho. Eu quero jogar no jogo do tigrinho. Não. O ser humano, ele tem o seu protagonismo com a sua liberdade, com o seu livre-arbítrio. Então, se tem o jogo do tigrinho aí, ó, jogo do tigrinho, ele precisa se conectar em alguma coisa dentro do ser humano que faz ele se equivocar e interpretar o jogo do tigrinho como uma renda extra. Além, claro, da questão financeira, do desespero financeiro que ela colocou, tem a ganância. O espírito do brasileiro, ele é ganancioso. Nós somos gananciosos aqui, a gente quer ganhar mais. Você quer ganhar mais por menos. Ganhe R$1 milhão nesse curso de 2 dias, assista só e pague R$1.000 de curso, dividindo em 10 vezes. Você vai lá e paga porque você acredita que no curso de 2 dias você vai aprender a fazer R$1 milhão, porque você é ganancioso, entendeu? Você não quer estudar aí por anos, né? Você tem uma ganância dentro de você, todos nós temos. E a ganância dentro do ser humano, seja ele homem, mulher, a ganância é que se conecta com o jogo do tigrinho. Se você tem uma sociedade estável financeiramente, com uma saúde financeira boa, às vezes nem com a saúde financeira tão boa, mas uma sociedade não gananciosa, não materialista, não ostentadora, você não vai conectar jogo do tigrinho na sociedade, você não vai conectar. Então não é o jogo do tigrinho, ela tá colocando o problema somente nas instituições, o jogo do tigrinho, Não, é o que dentro de nós, seres humanos, temos dentro de nós, que precisa ser trabalhado, que está se conectando a isso. Esse que é o principal problema. O jogo do tigrinho é um problema porque desperta isso nas pessoas. Só que mais importante do que isso é você ver o porquê que está despertando isso nas pessoas. Né? Ela tá colocando o ser humano como se fosse assim... uma tábua onde tudo cai e fica.
né? O ser humano é assim, né? Implementou um sistema, pum, o ser humano tá caindo, né? Como se fosse uma criança, né? Ela trata o ser humano como se fosse uma criança, né? Gugu Dadá, jogo do tigrinho, realmente tem muitas pessoas imaturas por aí, mas a gente precisa desenvolvê-las, precisa acordar, precisa regulamentar essa questão dos jogos e tal, precisa alertar as pessoas, né? Enfim, né? As pessoas estão deixando de comer para jogar no tigrinho porque elas acreditam que com o que elas ganharem no tigrinho elas vão poder fazer o mercado. Acreditou errado, né, querido? Acreditou errado. Se você acredita em proposta fácil de enriquecimento, você já está partindo de um lugar de conceitualização equivocada, errada, né? É trabalho e estudo. A vida está um pouco mais apertada, sim, mas é por aí, é trabalho e estudo. Se tiver um caminho muito, muito fácil, é cilada. Será que o jogo do tigrinho não é quase que um reforço, uma saída que se apresenta através dessa perversidade para que as pessoas voltem a viver uma vida que é nascer, crescer, ter filhos e morrer? Será? É só nascer, crescer, ter filhos e morrer. Ela coloca ter filhos como se fosse um problema, né? Mas, Manu, você não estaria aqui se a tua mãe tivesse essa ideia, Manu. Você não estaria aqui conversando, falando as coisas que eu discordo muito, né, do que você fala. Você não estaria aqui, né? Será que não é isso? E será que a gente não tem que ficar de olho muito aberto para como que isso impacta o Brasil, para como que isso reforça e deixa ainda mais estreita esse perigo da desigualdade social, que tem vários efeitos colaterais, e quais são os efeitos disso sobre a nossa subjetividade? Será que você, uma mulher que já estava de repente bem resolvida em relação a ter ou não filhos, a quando ter ou não ter filhos, será que você não... Ninguém fica bem resolvido de ter ou não ter filhos. Ninguém fica bem resolvido, né? Porque a própria necessidade de permanência de uma sociedade, né, é realmente ter filhos. E se você, de fato, é porque ela tem um namoradinho, né? Assim, ela não tem um relacionamento, família, né? E se você tem, de fato, um relacionamento e você tem, lógico, a capacidade de procriar e a sua mulher também e vice-versa, você, com o passar do tempo, é natural esperar-se uma vida, entendeu? É natural esperar uma vida. É natural você envelhecer e ver os seus filhos crescendo. E até cuidando um pouco de você. É natural. Então, com essa ideia, eu acho que essa ideia dela que é perversa. Tipo assim, envelheça, com toda essa desigualdade que a gente não vai conseguir mudar muito, porque está fora do nosso alcance, porque é governamental, econômico e tal, né? É um sistema muito maior do que você imagina. E na hora que você estiver bem velhinho, depois de trabalhar a vida inteira com a previdência falida, você vai se ferrar sem filhos e sem uma continuação da sua história transbordando em outra vida. Isso é que é perverso. Isso é que é perverso. Isso é que é perverso, né? Uma coisa muito importante que ela fala aqui também, né? Esse fragmento emocional que o bebê reborn preenche falsamente, né? Realmente é um fragmento emocional. Um fragmento de afeto, né? Quando você não tem um filho, você amputa um transbordar de amor que acontece no processo da paternidade e da maternidade. Então, ela mesma disse isso, né? Enfim. Titubeou? Será que você não se encontrou com essa cobrança de uma outra forma? E será que você não achou que você realmente precisava ter um filho para ser completo? Não é mais simples do que isso. As mulheres, elas precisam de ajuda, tanto as mulheres quanto os homens, as pessoas da nossa sociedade, elas precisam de ajuda para se amadurecer, entender claramente a sua proposta de vida, buscar conhecimento em relação a essa proposta, o que é um relacionamento, o que é uma família, o que é estar junto com alguém, o que é servir o outro dentro do casamento, tanto o homem quanto a mulher. E quando a pessoa começa a não conseguir caminhar por essa linha, ela vai querer encontrar o amor em outras formas. Ela vai
tentar colocar essa moeda do amor que deveria vir de um relacionamento a longo prazo, que deveria vir de um transbordar da vida, né, que vem de um núcleo de casamento, né, de um casal, né, que tem filhos, ela coloca isso numa coisa, ela projeta isso em alguma coisa equivocada, que de fato não vai preencher verdadeiramente. Porque você não é uma idiota que vai ter um bebê reborn. Nossa, você não é uma idiota que... Então, o que precisa fazer para ser completa, Manu? Fala pra mim, que você fala do problema, só que você não fala da solução, né? Incrível, né? Você fala do problema, só que você não fala da solução, né? Aí, tudo bem, falou que as mamães reborn é idiota. Tá, mas e aí, como é que preenche então? Já que não é o caminho ter um bebê reborn, e eu também concordo, não é o caminho. Como é que se completa então? Se o caminho não é acreditar que você pode ser mãe e só que equivocadamente você tem um boneco, então qual que é o caminho? Qual que é o caminho? Você não fala, você não sabe, ou você não quer falar porque isso vai descredibilizar a sua mensagem. Mas afinal de contas, você tá com uma carreira estável, você tá vivendo uma vida tranquila, por que não? Essa resposta. Uma carreira estável, uma vida tranquila. Por quê? Porque uma criança vai desestabilizar, vai deixar caótico o problema? Não. Um casal que verdadeiramente se relaciona, pautado em fidelidade, paciência, diálogo, é uma construção que dura com o tempo. E os filhos, eu posso falar por mim também, e os filhos, eles fortalecem o laço do casal. Eles dão uma noção de propósito maior para o casal. Ela não tem filhos. Então ela acha que ter filhos é só gasto, desestabilidade, caos. Não tem filho, não dá pra falar, né, querida? Porque sim e porque não deve caber a você. Porque sim, porque não deve caber a você. O problema é que você já tá no... Nem no porquê, você já tá no não. É não, né? Mas os meios e os métodos que o sistema, o mercado, a vida vai conduzindo pessoas a tomarem decisões, isso concerne a todos nós. E isso é um exercício cidadão da gente questionar o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com a sociedade e quais são os perigos disso que a gente vai vendo por aí. Então, bora pra cima, porque de fato a gente já foi muito lá pra baixo. Muito lá pra baixo. Pois é. Vamos lá. Né? Ela deu uma lacradinha no final aqui, né? Vamos lá pra cima, né? E tal. Só que assim, você vê como é perigoso você... Né? Porque essas pessoas, elas estão descoladas da realidade. Olha que ela trabalha, ela tem uma mensagem que chega em muitas pessoas e na sua maioria mulher. Né? E essas mulheres, tanto a dor dela quanto a dor das mulheres que acompanham e concordam com ela, é uma dor de uma mulher que se frustrou com a maternidade, se frustrou num relacionamento. Então elas estão calculando o mundo pela dor delas e não pela solução a isso, né? Então é possível ter um relacionamento estável que mira a longo prazo? É possível. Tem um monte por aí. O meu é relacionamento estável que vai durar até a minha morte. É possível. É possível você ter filhos e ser feliz tendo filhos e fortalecer mais ainda o laço de casal. É possível. Eu sei que você que está me ouvindo, provavelmente você passou por uns perrengues, está passando por uns perrengues. Só que o caminho não é acreditar que esse problema não tem solução e não propor um outro problema. Então a gente tem que olhar para o indivíduo. Ela tá olhando para o sistema, tá? Não tem sistema nenhum. Não tem sistema nenhum, democrático, claro, que vai ser mais forte do que a liberdade do indivíduo de querer e fazer. Não existe sistema nenhum. Então o governo, o sistema, né? Essa discussão muito desacoplada. Por que desacoplada da realidade? Porque a gente fica aqui falando, ela fica falando que o capitalismo... Mas e a vida prática do dia a dia? Você tem que dar o poder para o indivíduo, do protagonismo dele na vida dele. Então, tem jogo do tigrinho, tem, poxa, droga legalizada, beleza. E o que você vai fazer com isso? Você vai apostar acreditando que é uma renda extra? Não é uma renda extra. Você vai decidir não ter filhos
e morrer sozinho, sem um relacionamento estável para compartilhar intimidade e afeto até o final de vida e ver seus filhos crescerem e também cuidar de você? Você vai acreditar numa vida sozinha como se fosse a solução do problema, vindo de uma pessoa que tem um recurso financeiro muito maior que o seu? Que ganha dinheiro nas costas do trauma de outras pessoas, sem propor uma solução eficaz? Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Você precisa de caminhos viáveis, caminhos reais, que são realizáveis na sua vida. Ficar elaborando, porque o sistema capitalista, mas o que você tem, o que você consegue fazer hoje, dentro do seu relacionamento, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, que pode mudar para melhor dentro das suas circunstâncias, do que você consegue fazer. Esse é sempre meu ponto de reflexão com vocês. Vocês têm que tomar cuidado com essas ideologias que te desconectam da realidade, que querem forçar a barra, como se fosse aquela pecinha, sabe? Que quer encaixar e não encaixa, força e ela fica torta ali. Não, é esse o problema, estratégia de dominação, é esse o problema, é o capitalismo. Cara, pode até ser também, mas você tem o protagonismo da decisão. Você que tem que dar luz para sua consciência, para fazer uma projeção para o futuro, para ver se as suas decisões hoje bancadas, elas vão ser bancadas lá na frente. Para você depois não se arrepender. Porque a vida é uma trilha narrativa que é escrita ao longo, né, do que corre a vida de forma solitária. É você que está escrevendo a sua vida. É você que está interpretando a sua vida, é você que está projetando a sua vida. Então tem que tomar muito cuidado com essas mensagens, com essas ideologias meio que prontas, tentando encaixotar a realidade num cubo menor, sabe? Encaixando, forçando. Não, é só isso, tá? É só isso, acredita. Não é só isso. Tem o seu protagonismo nisso. Tem o que você acredita e o que você quer. Certo? Então, tomem muito cuidado, as ideologias amputam a nossa visão da realidade, que pode ser muito mais ampla, e elas amputam também o seu protagonismo. O que você pode fazer a partir de um dado da realidade, e não que o dado da realidade vai te definir e vai te enclausurar e vai te enjaular em um determinado lugar. Então, se você é mais ganancioso, você tem que tomar cuidado com as propostas muito fáceis de ganhar dinheiro. Independentemente do que o sistema monta, tem que tomar cuidado. Tem que trabalhar duro, sim, tem que estudar na medida do possível, para cada vez mais a sua hora trabalhada valer mais. A vida realmente está um pouquinho mais difícil. E se a gente, independentemente da nossa situação financeira, tiver uma família estável, eu falo com minha mulher, se a gente tivesse a gente não tá num apartamento muito grande, pequenininho para 4 pessoas. Mas assim, se a gente tivesse um apartamento menor, a gente vai ter um lar de qualquer jeito. A gente vai ter felicidade ali, entendeu? Porque nós temos uma boa relação, nós construímos isso. Claro, tem brigas, tem conflitos, mas tem que ser resolvido logo, sempre mirando no amor final que tem dali para transbordar nos nossos filhos, para criarmos seres humanos melhores que nós. Um pouco da nossa visão, mas lógico, com a particularidade de cada um deles. Para eles somarem e servirem ao mundo. Levando como legado uma passagem de bastão nossa. Certo? Transbordando, claro, esse amor. Então é isso, gente, tome muito cuidado com esses conteúdos, eu tô aqui para dar uma clareada nas ideias, o vídeo tá um pouquinho longo, né, curta, compartilha, siga, né, nada contra a nossa querida Manuela Xavier, é porque eu discordo muito, né, ela acredita na ideia e ela quer empurrar essa ideia em toda a proposta a ser debatida, todo assunto a ser debatido, ela quer empurrar a ideia e ela, de fato, ela não consegue enxergar a realidade de modo mais simples, né? E ela tira o protagonismo do ser humano no processo, né? Enfim, a vida tá um pouquinho mais difícil, mas lembre-se, você consegue abrir o seu coração e amar e decidir o amor hoje. É claro, se você achar que se você achar que está no buraco um pouco mais fundo, procure ajuda, sempre
sempre reforço esse ponto. Procure ajuda, procure terapia, procure conteúdos no Instagram, no YouTube que fazem você crescer, que fazem você iluminar, que fazem você criar uma atmosfera, uma energia positiva em torno do seu movimento, para reacender o seu propósito, para reacender a realização do sentido mesmo de fazer o que você está fazendo. Tá? Tem muito conteúdo bom, tem muito conteúdo perigoso, controverso. Você tem que se nutrir positivamente das coisas que realmente vão dar sustentação e dar um caminho mais real e mais feliz e mais pleno para a sua vida. Certo, Ser Melhor? Mais um vídeo com vocês, um beijo, fiquem com Deus, tá bom?